Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, Corinthians 4, Argentinos Júniors 0. Corinthians classificado na Copa Sul-Americana, depois de dias tensos aí, né, com a possível saída do goleiro Cássio do Corinthians, que eu acho que vai sair, vai render o vídeo aqui no canal ainda falando mais a respeito, né? Não vou tocar muito nesse assunto agora, vamos falar de coisas mais felizes, né? Falar da classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana e da grande vitória hoje na Neoquímica Arena sobre a equipe do Argentino Júnior, né? Exorcizando esse time aí que nos atrapalhou tanto nos últimos 3 confrontos, né? Pela Copa Libertadores ano passado e esse ano no jogo lá da Argentina, né? Que a gente acabou perdendo por 1-0. Agora a gente briga pela primeira colocação do grupo, o que nos dá a vantagem de ir direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Se a gente passar em segundo, a gente vai jogar o playoff, que é aquela fase igual a gente jogou ano passado contra o Universitário, lembram? Naquela situação a gente veio da terceira colocação da Copa Libertadores, né? E a regra é, né, os terceiros contra o segundo, terceiros da Copa Libertadores contra os segundos da Copa Sul-Americana, né? Então o Coringão precisa vencer o próximo jogo contra o Racing Montevidéu para assegurar a primeira colocação, até porque o empate é deles, né? Que eles estão com 1 ponto na frente, né? Mas enfim, vamos falar de hoje, né? Dessa grande vitória do Corinthians. Antônio Oliveira foi a campo aí com o Carlos Miguel no gol, na lateral direita o Fagner, a dupla de zagueiros Félix Torres e o Kaká, na lateral esquerda o Hugo, os 3 meio-campistas, né? Ranieri, Bidon e Garro, na ponta esquerda o Wesley, na ponta direita o Romero e no comando do ataque Yuri Alberto. O Corinthians começou o jogo sendo pressionado, tá? Pela equipe do Argentino Júnior. Pressionado de que forma, né? Da mesma forma que todo time pressionou o Corinthians, né? O Antônio Oliveira, eu não consegui fazer um vídeo, tá? Da coletiva do Antônio Oliveira depois da derrota pro Flamengo. Eu queria fazer, só que não deu tempo, né? Vai ter um momento certo para falar sobre isso. Mas ele citou no momento da coletiva que o Corinthians tem dificuldades nos duelos, né, durante o jogo, né? Duelos físicos, né? Só que ele não entrou muito nessa questão e também o repórter também, obviamente, também não entrou muito nessa questão, né? Porque o repórter faz pergunta que não faz sentido, né? E é uma dúvida que eu tenho, né? Porque o Corinthians perde tantos duelos, né? O Corinthians ele parece ser uma equipe mais fraca do que contra todos os seus adversários aí ao decorrer da temporada. E quando eu falo mais fraca, é fraco de fragilidade, de força física, tá ligado? O Corinthians, ele perde muitas divididas, cara. E, enfim, dessa forma o Argentino Júnior foi chegando no comecinho do jogo ali, com a marcação alta e foi atrapalhando o Corinthians. Mas, felizmente, né, o Corinthians na primeira subida que teve, o Fagner sofreu uma falta na qual ele mesmo bateu na cabeça do Yuri Alberto, fazendo o Corinthians 1-0 na casa dos 10 minutos da primeira etapa, né? Duas coisas importantes. Primeiro, fico feliz do Antônio Oliveira treinar bolas paradas com a equipe do Corinthians, né? Já vem fazendo muitos gols de cabeça, tanto de escanteio quanto de faltas, né? Com o Corinthians aí nos últimos jogos, né? E isso é importante porque a maioria das partidas são muito parelhas, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Então você precisa ter armas para você conseguir destravar o jogo, né? A gente sabe que quando o time tá na frente ou tá atrás do placar, a condição do jogo sempre muda, não é igual dos 90 minutos, né? Então é legal o Corinthians ter essas armas, né? Um belo cruzamento do Fagner, uma bela cabeçada do Yuri Alberto, fazendo o Corinthians 1, Argentinos Júniors 0. O Argentinos Júniors não pressionou muito mais o Corinthians depois do gol, né? O Corinthians seguiu em cima do Argentinos Júniors, fez o goleiro deles trabalhar, chute do Wesley, chute do Garro, né? Chute do Yuri Alberto, boas jogadas pela esquerda, tanto com o Hugo quanto com o Wesley, quanto com o Garro e com o Bidon ali acontecendo, né? Enfim. E o gol do Corinthians sai depois de uma marcação levemente alta do Corinthians, né? O Wesley pressiona o goleiro deles, sai jogando errado, o Romero rebate, e o Wesley, por cobertura, né? Faz um bonito gol, encobrindo o goleiro deles, né? E fazendo o Corinthians 2-0. Logo na sequência, os caras saem jogando errado da saída de bola e o Yuri Alberto faz 3-0. Muito parecido com o gol que o Emerson fez contra o Boca na final da Libertadores, o segundo gol, tá ligado? Que o cara sai tocando errado ali, ele sai cara a cara com o goleiro dos argentinos e acaba fazendo o terceiro gol pro Corinthians aí, o Yuri Alberto. Sacramentando praticamente a vitória do Corinthians, né? Depois disso, a partida termina no primeiro tempo ali, um pouquinho depois disso, mas já estava com o resultado praticamente garantido, né? Corinthians 3, Argentinos Júnior 0.
Durante o primeiro tempo, o Félix Torres reclamou de alguma coisa ali, que ele sentiu alguma coisa durante o jogo. Não sei se foi coxa, não sei se foi em choque, né? Se foi trauma, né? Mas a verdade é que na virada de tempo, o Antônio Oliveira já voltou com o Gustavo Henrique no lugar do Félix Torres, né? O Corinthians voltou bem para o segundo tempo, fez algumas jogadas pelo lado esquerdo, né? Tanto com Wesley, tanto ali com o cruzamento do Garro e tudo mais, né? Aí na metade do segundo tempo, não sei se o Corinthians cansou, sentiu um pouquinho de salto alto do Corinthians, toquinho de letra, tentando dribles que não precisava, e a gente no Júnior na metade do segundo tempo foi chegando. Fez o Carlos Miguel trabalhar no chute, teve alguns cruzamentos pelo lado esquerdo deles, no nosso lado direito, que o Fagner não conseguiu conter, né? Ali, passou rente ao gol do Carlos Miguel, na frente do gol, né? Na pequena área ali, um cara finalizou, passou por cima. Aí depois disso o Antônio Oliveira modificou a equipe, né? Tirou o Romero e tirou o Garro, colocou o Gustavo Silva e o Igor Coronado, né? Para dar, acho que, mais gás ali no final do segundo tempo. O que melhorou de fato o Corinthians, né? O Corinthians voltou a ter mais segurança no jogo ali, manter a bola mais no campo de ataque, conseguir sofrer faltas no campo de ataque também, né? Enfim, mais pra frente ainda ele sacou o Yuri Alberto e colocou o Pedro Raul. O Yuri Alberto que tinha perdido um gol já antes ali no segundo tempo, né? Poderia ter feito 3-0, mas também tava sem ângulo, né? E colocou o Fausto Vera no lugar do Wesley, né? Aí como o time do Argentino Júnior estava mais aberto, parecia que o Corinthians estava naquele modo, eu vou deixar o meu também, né? O Ranieri subindo para chutar, né? E aí o presenteado foi o Fausto Vera, né? Depois de um bate-rebate na frente da zaga do Argentino Júnior ali, pegou de esquerda e no canto do goleiro, né? Fez Corinthians 4, Argentino Júnior 0. Algumas ponderações. A arbitragem é muito ruim, tá? O juiz só dava lateral pro lado deles, errou vários laterais no jogo. Podia dar gravata no Yuri Alberto, podia sentar o rei se você fosse jogador argentino, né? Ao contrário da falta. Enfim, teve isso. Queria salientar a boa partida do Hugo, talvez a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Ranieri, monstro sagrado aí, mais uma puta partida do Ranieri, né? Chega quebrando os caras, né? É o único cara combativo da equipe do Corinthians, né? Falar individualmente das peças. Bom, o Antônio Oliveira acho que escalou a melhor equipe possível, né? Na formação ideal. O do que tem para hoje, acho que a equipe titular é essa. Carlos Miguel fez um bom jogo, seguro, confiável, né? Quando foi exigido, pegou bem. Grande jogo do Carlos Miguel. Fagner foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo já deixou um pouquinho a desejar, até pela falta de cobertura ali pelo lado direito dos meio-campistas e talvez até do Romero ali, né? Algumas vezes o Fagner ficou na mão, rendeu alguns bons cruzamentos do Argentino Júnior no segundo tempo, né? Poderia ter sido um gol deles ali na metade do segundo tempo, mas no primeiro tempo deu uma assistência, sofreu falta pro primeiro gol do Corinthians, né? Fez bons lançamentos, uma partida equilibrada do Fagner até, né? Félix Torres ali e o Kaká deram umas batidas de cabeça ali no primeiro tempo, né? Mas depois ficou tudo certo ainda, né? O Félix Torres durou só o primeiro tempo. O Hugo, como eu disse, grande jogo, ultrapassagens, jogadas pelo meio. O Hugo jogou muito, fez cruzamento até. Foi um bom jogo do Hugo, que vem evoluindo até. Ranieri, partida excepcional do Ranieri, vários cortes, antecipadas, né? Colocando moral no jogo ali também, porque os argentinos também são folgados, né? Bom jogo do Ranieri. Breno Bidon, excelente partida do Breno Bidon também, um cara muito frio, né? Um menino que tem pouca idade, né? Muito jovem, é um moleque ainda, mas é um cara ali que é bastante equilibrado mentalmente. Eu gosto do estilo do Breno Bidon. Garro, grande jogo também do Garro, muito participativo, finalizou, deu passes, né? Conseguiu acionar alguns contra-ataques pro Corinthians, né? Grande jogo do Garro também. Wesley, grande jogo também, muito incisivo pela ponta esquerda, fez um golaço, né? Grande partida do Wesley. Romero um pouquinho apagado, não conseguiu participar de muitos lances, né? O seu sem bola, né? É muito importante. Gostei muito que o Corinthians começou a quebrar as bolas no Romero, né? Que embora não seja muito grande, quando você não tem a presença do Pedro Raul, né? Até porque o Romero e o Yuri Alberto acho que vem em melhor fase do que ele. É melhor você quebrar a bola no Romero do que no próprio Yuri Alberto, né? O Romero parece ter mais esse caguete. Partida equilibrada do Romero, não foi um grande jogo, mas foi equilibrada. O Yuri Alberto, pô, meteu 2 gols, né? O Yuri Alberto é engraçado, né? Tipo, ele meteu os 2 gols e tal, mas ele ainda segue com aquelas coisas de às vezes estragar a jogada, né? Às vezes ele domina errado, pô, dá uma raiva ali às vezes, né? Mas não vou reclamar hoje que o Yuri meteu 2 caixas aí, tá ótimo, né? Não sei se é o artilheiro da Sul-Americana, mas já meteu 5 gols já, né? Sei que hoje ele passou o Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno,
a camisa do Corinthians, já chegou a 37 gols, né? Tava empatado com o Ronaldo aí. É uma boa marca que o Yuri atingiu com a camisa do Corinthians, né? Acho que ele é o artilheiro do Corinthians nessa temporada. Bom jogo do Yuri Alberto. Os caras que entraram, o Gustavo Henrique entrou, não comprometeu, embora seja um pouco lento o Gustavo Henrique, né? Gustavo Silva entrou bem até, deu uma fumaça ali. O Igor Coronado, mesma coisa, né? Conseguiu fazer algumas jogadas, até porque o time do Argentino Júnior estava mais desmontado, né? Fausto Vera entrou, né? E fez o gol, até que entrou bem, né? E quem foi o outro maluco que entrou? Pedro Raul. Pedro Raul fez ali mais uma jogada, né? Acho que foi ele que meteu o gol, né? Antes do gol do Fausto Vera, o Corinthians faz um gol, depois de uma tomada de bola no campo de ataque. O Breno Bidon dá por cobertura, né? O goleiro deles defende, pega no travessão, acho que no rebote quem faz ou é ele ou é o Coronado, né? Mas enfim, entrou bem também o Pedro Raul. Todo mundo foi bem hoje, né? Não tem muito o que falar da partida do Corinthians, né? Seguinte, pessoal, só queria fazer uma análise rápida aqui, que é o seguinte: a equipe do Argentino Júnior é bem mais qualificada do que a do Nacional do Paraguai, né? Mas isso não quer dizer que é uma equipe boa do Argentino Júnior. Até que o ideal era o Corinthians ter passado com mais tranquilidade nesse grupo, né? Mas ok, né? Passou de fase, beleza, né? Eu ainda, pessoal, tô preocupado com o Campeonato Brasileiro, tá ligado? Tem uma partida difícil contra o Botafogo aí no final de semana, Itaquera. Seria importantíssimo o Corinthians voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Às vezes eu acho que essas vitórias pela Copa Sul-Americana vão mascarando esse elenco do Corinthians, tá ligado? Beleza, venceu a América de Natal, tinha vencido o Nacional, venceu o Nacional 2 vezes, né? Mas não tá legal ainda, sabe? E eu tenho receio ainda do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians não tá conseguindo vencer os grandes jogos, né? O Corinthians tem uma partida no Brasileirão que marcou gols. O Antônio Oliveira vem focando na questão de eficácia, mas efetivamente o Corinthians jogou bem contra o Fluminense e contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. As outras partidas tem uma partida média, ok, contra o Galo. As outras partidas foram todas ruins do Corinthians. Esse é um grande fato, né? Então a gente tem que se preocupar no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Por mim, jogaria a fase de grupo sul-americana com o Sub-15, tá ligado, mano? O foco é o Brasileirão. Mas enfim, né? Eu vejo que grande parte da torcida e até da diretoria do Corinthians ali, pelo que dá pra ver, quer buscar um título de qualquer forma esse ano, né? Até pra dar uma alavancada no Corinthians, vai sair da seca de títulos, né? Eu não sei se essa pressa é útil, tá ligado, pra agora. Também quero ser campeão, mas tem que fazer as coisas direito. A gente precisa construir esse time, né? E focar direitinho no Campeonato Brasileiro também. Mas é isso, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo. E é isso. E vai Corinthians, né?